Amém. Deus te abençoe, viu? Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra para mim estar com vocês. É um privilégio, é bom estar em Minas Gerais. Posso falar meu português de verdade, né? Porque português você fala aqui, né? Em outros lugares eu prego, no final a pessoa fala assim, você fala tão bonitinho quando está pregando. Eu falo, isso é bullying, meu irmão. Né? E é bom estar aqui com vocês. É bom ver tanta gente nova que eu não conheço. Afinal de contas, isso aqui não é a Vila do Chaves, para eu chegar aqui depois de 15 anos e ter as mesmas pessoas, né? Isso é fantástico, ver novas pessoas participando. É também um privilégio para mim, porque nessa igreja eu me converti, nessa igreja eu fui batizado, nessa igreja eu fui ensinado por pessoas como Ismael, que está aqui à minha esquerda, e tantos outros, né? A paciência. O meu primeiro ministério, quando eu fui para o seminário, era Portas Abertas, era o Jeremias Bento, nosso pastor, e Jeremias falou, olha, a igreja vai ficar o tempo todo aberta, vai ser seu primeiro trabalho. Segunda a sexta a igreja está aberta, chamava Portas Abertas, e eu comecei aqui. Passei 5 anos no seminário, não trabalhei em secretaria, tesouraria, nada administrativo, mas fiquei aqui 5 anos trabalhando com a igreja, 4 especificamente no Portas Abertas. O meu primeiro auxiliar foi o irmão Domingos, né, já na Glória, já tinha lá os seus 80 anos naquela época. Lembro das primeiras lições, ele chegou muito bem para mim aqui no primeiro dia e falou assim, olha, o pastor Jeremias me escalou para te ensinar algumas coisas, já que você vai ser um pastor. Eu, claro, vamos lá. E anotei todas as lições que ele podia me ensinar. E tive um privilégio, porque eu vinha trabalhando com a juventude, e o Jeremias sabiamente me colocou para trabalhar com as pessoas já da terceira idade. E foi um grande aprendizado. Daqui, também fui consagrado. Aqui aprendi a amar missões. Aqui eu fui contaminado pela ideia de missões. Aqui absorvi o conceito de que missões é a grande tarefa da igreja. Aqui absorvi o conceito de que na glória nós vamos fazer praticamente todas as coisas que fazemos em vida. Nós vamos ter oração, mas não essa oração que a gente não vê Deus, uma oração que é perfeita. Nós vamos ter entendimento perfeito na glória. Na glória nós vamos adorar de um jeito que nenhum de nós nunca adorou, cantando, com instrumentos que eu nem imagino quais são. Não posso dizer para você qual vai ser a voz. Mas tem algo que cabe à igreja, e aqui aprendi que nós não faremos na glória, que é missões. Esse é o ministério da igreja que se encerra nesse tempo. Por isso eu estou aqui muito feliz e me sinto privilegiado de estar com vocês, porque essa igreja marcou toda a minha trajetória ministerial. E a partir daqui, trabalhando com missões no nosso estado de Minas Gerais, passei a atuar com a Junta de Missões Mundiais, primeiro mobilizando recursos e pessoas, um tempo como o responsável pela América Latina, e passei a uma gerência que cuida de todo o trabalho da Junta de Missões Mundiais, e é um privilégio pensar que eu nunca imaginaria que faria isso. Nunca imaginaria que estaria envolvido de alguma forma com a obra de missões mundiais em vários países. E eu não chego aqui como um líder, chego aqui como um servo, porque lembro muito bem de onde venho. Essa Junta de Missões Mundiais, ela tem algo muito especial que eu quero compartilhar com você. Eu sei que você aprende muito com o Juan, com os outros pastores, então eu estou muito tranquilo, porque o meu objetivo aqui não é te ensinar teologia, não é esse o meu propósito. Mas eu queria te ensinar algo, se você não guardar nada, você guarde isso. A Junta de Missões Mundiais não é uma agência missionária. Jocum, OM, UEC, são missões fantásticas, são organizações fantásticas, e nós devemos orar e ajudar e apoiar financeiramente. A diferença de missões mundiais, missões nacionais, está justamente que nós não somos uma organização que tem um fim em si mesma. Ela não tem um conselho curador, ela não tem um grupo que determina. Pelo contrário, a Junta de Missões Mundiais é a extensão da Igreja Batista no Brasil. Ela pertence aos irmãos. Então eu venho aqui hoje agradecer, porque essa união de igrejas, sabe quantas igrejas nós somos no Brasil? 14 mil igrejas. Glórias a Deus. São 14 mil portas como essa. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Do leste ao oeste, de norte ao sul, do sudeste, nós somos 14 mil portas. E essas 14 mil portas, recebendo pessoas e levando a palavra, elas geram um grande impacto e formam isso que a gente chama de Junta de Missões Mundiais.
E nessa manhã, eu queria ter 3 momentos com vocês. O primeiro de gratidão. Darmos glórias a Deus pelos resultados que os irmãos têm. Como eu disse, é a extensão do seu trabalho. Eu queria trazer um despertamento para a sua vida sobre algo que está acontecendo nesse momento no mundo. Em um terceiro momento, eu queria desafiar você a buscar uma resposta. Como eu me encaixo nisso? Qual é o meu papel nisso? E para agradecimento, eu queria te agradecer com números. A Junta de Missões Mundiais em números. Eu que estou com o negócio aqui, né? Foi mal. Ok. Tem que confessar para vocês, deixa eu sair do modo pregador. Tem que confessar para vocês que eu sou um desastrado imenso. Para eu derrubar esse púlpito e cair aqui, eu estou até longe dele por causa disso. Para passar isso aqui com a mão esquerda não vai ser fácil, então vai com paciência comigo aí, tá bom? Tem um problema de lateralidade, as pedagogas sabem o que é isso aí. 82 países, glórias a Deus. Quando perguntar, a sua igreja como é? A minha igreja está presente em 82 países. Sabe o que acontece, pastor Juan? A turma acha que grande é a igreja da televisão. Tem um canal de televisão, tem programas, tem isso, tem aquilo. Grande é essa união de igrejas. Igrejas com 500, com 50, com 5 mil membros, espalhadas pelo Brasil, possibilitando essa obra em 82 países. Possibilitando que 1.988 missionários estejam no campo no ano de 2022. Quando o pastor Juan te perguntar assim, quantos missionários nós temos? Acrescenta os que você já conhece a esses aqui, porque eles são missionários dessa igreja. São 1.988 missionários no mundo, entre brasileiros e estrangeiros, em várias partes do mundo. E essa turma de missionários é muito boa, sabe por quê? É muito fácil para mim trabalhar com os missionários. O meu trabalho é não atrapalhar os missionários, porque o produto é muito bom. Eles vêm dos bancos das igrejas, eles vêm das classes de EBD, eles são formados nas igrejas. E a gente que ama missões. Eu destaco aqui um dos meus colegas que está no Paquistão. Um dos lugares que mais perseguem cristãos. Pouco se diz dos paquistaneses cristãos, como você e sua família, que estão na Tailândia agora porque foram expulsos e perseguidos no Paquistão. Na Tailândia, esses cristãos correm da polícia, seus filhos não podem ir à escola, eles não podem ter um emprego, eles não têm uma documentação, estão totalmente ilegais. Os pais de família trabalhando nas ruas são presos pela polícia, são soltos e voltam para a rua. São cristãos. O Paquistão é um dos piores lugares para você criar uma filha. O Paquistão é um dos piores lugares para você ser uma mulher. E eu posso contar histórias de cada um desses 1.988 missionários. Eu quero dar o seu destaque nesse. Vieram de férias, veio a pandemia, o visto foi cassado no Paquistão e a gente começou um trabalho de visto. Um abençoado de um irmão lá em São Paulo deu para ele um apartamento de 4 quartos, para ele e a família descansar. Numa das praias, melhores praias ali da Baixada, né, ali de Santos. Mas esse abençoado todo mês me ligava, pastor, quando eu vou voltar para o Paquistão? E o pau quebrando com aquela pandemia, eu falava, meu irmão, aproveita a praia aí, descansa um pouco. E esses últimos anos de pandemia, ele lutando e a gente lutando para ter o visto. Agora em dezembro nós voltamos com eles para o Paquistão. 7 dias entre sair do Brasil e chegar lá no interior do Paquistão. E o mais interessante é que a primeira coisa que ele me falou quando chegou em casa, ele me ligou e falou, cheguei em casa. Eu queria que você guardasse isso, a importância dessa igreja, a importância do seu trabalho, do seu ministério, de abençoar pessoas que não estão aqui de passagem, que não estão buscando algo para o seu próprio ventre, não estão pastoreando o seu próprio ventre. A alegria dele, a casa dele, é lá no interior do Paquistão, com todas as dificuldades. E lá nós temos pregado o Evangelho, lá nós temos distribuído Bíblias, lá nós estamos formando novos líderes, e há um entendimento nosso, nesses 1.988 missionários, que quem vai ganhar a China é o chinês, quem vai ganhar a Índia é o indiano, quem vai ganhar o Paquistão é o paquistanês. O nosso papel como igreja é orar, é contribuir e enviar pessoas capazes de ensinar. Para lá está esse homem. Eu quero te destacar 35.071 conversões, glórias a Deus. Inclua isso. Quantas pessoas se converteram na nossa PIB-BH no ano passado? Acrescenta os que foram aqui do púlpito local, das células do trabalho, aos 35 mil. A maior parte dessas conversões estão na Índia, estão na China, estão na Ásia de forma geral, aqui na América Latina, Europa, mas há um grande crescimento do trabalho entre os povos fechados. Quando você vê um cristão sendo morto, milhares de muçulmanos estão se convertendo.
As águas que têm lavado o sangue dos cristãos mortos nas praias são as mesmas águas que do outro lado têm batizado muçulmanos. Os muçulmanos têm chegado a Cristo. Quero te convidar a dar glória a Deus por 1.196 batismos no último ano. Oferta e suporte do seu trabalho. Eu escolhi uma foto muito especial, que é essa daí, é o trabalho na Ucrânia. O trabalho na Ucrânia em meio à guerra. Essa é uma foto agora, do ano passado, durante a guerra. Nós temos um grande esforço na Junta de Missões Mundiais, que a gente chama de esforço de guerra. Nós temos uma equipe que diariamente tem que mandar um relatório sobre como estão os 9 missionários e suas famílias que os irmãos batistas sustentam na Ucrânia 100%. São cerca de 49 pessoas, entre crianças e adultos, nessa obra que nós sustentamos lá. Nós já colocamos na Ucrânia cerca de 200 toneladas de alimento. Nós colocamos 70 toneladas de remédios, combustível. Nós compramos vans que levam alimento à linha de guerra e trazem pessoas que estão fugindo da guerra. Nós temos mantido os missionários. Diariamente relatórios têm que ser gerados. A gente tem que preocupar com a segurança deles. Mas em determinado momento comecei a me perguntar, e comecei a perguntar para a equipe: pessoal, como é que está a parte da evangelização? A resposta que eu tive foi: olha, a gente chega num abrigo subterrâneo, uma estação de metrô, distribuímos o alimento e começamos a orar, e pessoas que não são crentes vêm pedindo oração. Começamos a cantar, pessoas que não são crentes começam a repetir o que a gente está cantando e começam a cantar. Um de nós pega a Bíblia e começa a ensinar a Bíblia, as pessoas se sentam e começam a ouvir. E nós estamos ganhando pessoas em meio à guerra. E aí recebi essa foto. O pastor que está batizando é o nosso missionário, ucraniano, batizando um homem, um ex-presidiário, em meio à guerra. Em meio à guerra, em meio à dor, um homem liberto definitivamente por Cristo Jesus. Isso faz parte do seu trabalho. Isso é coisa muito séria. Se você não fizer, pessoas não vão conhecer Jesus. A grande verdade é essa. Essa ideia que se você não fizer, Deus levanta outro. Não. O que Deus tem com você é com você. Quando eu deixo de fazer, algo deixou de ser feito. O que Deus tem para a Poliana, que está aqui à minha direita, para a Poliana. Eu não vou fazer o que é dela e ela não vai fazer o que é meu. Se nós nos despertarmos, uma força muito maior de missionários pode estar aqui nessa cidade, aqui no Campo Mineiro, no Brasil e no mundo. Se nós entendermos a urgência da obra, 114.580 pessoas atendidas em projetos humanitários. Glórias a Deus! Olha, eu vou te ensinar uma coisa essa manhã. Se pegar o que a sua igreja local está fazendo, com as outras igrejas locais no estado de Minas Gerais, somar no Brasil, com missões nacionais, e o que missões mundiais realiza fora do Brasil, nós somos tranquilamente uma das maiores organizações humanitárias genuinamente brasileira. Glórias a Deus. Agora, isso é muito importante você entender. Quando nós pegamos os projetos humanitários que temos, que de alguma forma viabilizou alimento, ou porque nós colocamos esse alimento, ou porque nós financiamos uma parte, ou porque pessoas ligadas a nós operam, eu vou dar esse dado, é só um dado. Foram 7 milhões de pratos distribuídos em 2022. Às vezes você está com preguiça de lavar os pratos de hoje, né? Tem lá 7 pratos, você fala: não vou lavar prato hoje não. Eu vou contar um segredo para vocês. Lá em casa deve ter uns 32 copos. No domingo, enquanto o 32º não suja, ninguém quer lavar outro, né? E a gente fica brigando. Aí eu fico brincando com a turma: gente, são 7 milhões de pratos, imagina a gente lavando isso, para arrancar o cabelo. Mas é para glorificar a Deus. São 230 projetos humanitários. Um dos nossos projetos com crianças refugiadas da Síria, do Iraque, dos Iázides, dessa grande guerra da Síria que dura anos, um dos nossos projetos ganhou pela segunda vez o prêmio de um dos 10 melhores projetos no mundo com crianças. E sabe quem deu esse prêmio? Não é a gente aí das agências missionárias que se juntou para premiar, porque a gente não faz isso, né? Mas foi a ONU. A ONU fez esse prêmio. A ONU foi lá, filmou o nosso projeto. A ONU divulga esse projeto.
agora a gente está triplicando o número de crianças refugiadas dessa guerra da Síria que está acontecendo. Eu estou aqui agora falando com vocês, no meu celular já saiu uma campanha para a gente abençoar a Síria e a Turquia com o terremoto que aconteceu. Nós vamos colocar nos próximos dias na Turquia bolsas de alimento. São cestas básicas, o seu equivalente à cesta básica aqui e lá, né, claro. Isso custa $25 cada cesta básica. Nós fazemos parte de um esforço de outras agências missionárias para colocarmos $1,5 milhão nos próximos dias para que pessoas sejam alimentadas, independente de serem cristãos. A situação é trágica. É nós estarmos aqui celebrando, é nós estarmos festejando no almoço, é nós estarmos dormindo, é nós estarmos com os nossos filhos e um terremoto ceifar tudo. Do nada, algo vem e acaba toda uma história. Quando eu falo em 114.580 projetos humanitários, é porque não tem como sermos igreja sem nos envolvermos com os que mais sofrem na terra. Talvez você veja aqui visitar e se pergunte, o que eu vou fazer nessa igreja? Toda igreja é igual. Eu quero dizer que essa é diferente. Essa igreja não toma dinheiro das pessoas, ela dá dinheiro. Essa igreja não consome recurso próprio, ela investe entre os mais pobres da terra. E aqui está a demonstração para vocês. Está vendo essas fotos aí com crianças de síndrome de Down? O meu mais novo, Tomás, tem síndrome de Down, tem 16 anos. É o cara. Se vier aqui, todo mundo se apaixona por ele, e ele vai conhecer do pastor Juan até o pipoqueiro que fica ali fora, todo mundo vai saber quem é ele. Ele é uma graça de pessoa. Mas no Brasil é muito difícil para o Tomás, porque a ideia de inclusão é o Tomás que tem que se incluir na realidade dos ouvintes, dos falantes, dos ditos normais. E olha que privilégio que eu tenho, fazendo parte da liderança da junta. Nós temos uma escola que chama Pamose, em Angola, na região norte de Angola. E eu costumo dizer algo seguinte, nós fazemos a inclusão invertida na nossa escola. Você já ouviu falar que é inclusão invertida? Você que está fazendo seu doutorado aí, pode pegar a minha ideia e escrever a sua tese, a sua dissertação e sua tese. Sabe por que é inclusão invertida? Porque nós começamos uma escola para crianças cegas. Aí chegaram crianças surdas. E os nossos professores precisaram aprender com as crianças cegas, como ensinar, depois ensinar as crianças que são surdas, e chegaram as crianças com síndrome de Down, e eles precisaram se assimilar aquilo, e começaram a chegar as crianças ditas sem necessidades especiais. Então as crianças naturalmente têm que aprender língua de sinais, elas têm que ser pacientes com os que são cegos, elas têm que assimilar os colegas que têm síndrome, autismo, estão ali. Essa é uma imagem que você pode dar glória a Deus. Você pode dizer, olha, o meu esforço está sendo resposta. Mas pastor, eu dei R$10 de oferta. Glória a Deus. Se foi isso que Deus colocou e te deu condições de fazer, amém, porque os seus 10 juntou com 10 de outro, juntou com 10 de outro, juntou com 1.000 de outra pessoa, com 5.000 de outra pessoa. E a graça da obra não é que ela é feita por um homem que tem muito, mas é o pouco de muitos que faz a grande diferença, para que não haja dúvida quem realiza a obra. Essa escola para mim ela é fantástica. Estou na pandemia, a missionária me manda a mensagem, pastor, encontrei uma família com 5 crianças. Ah, que bom, Rosângela. Já respondi no zap, que bom. Aí me manda a foto. Pastor, matriculei todas na escola, só o menorzinho do colo que não. Eu dei um glória a Deus engasgado, porque eu sabia que vinha no meio de uma pandemia, né? Precisamos fazer uma nova sala. Precisamos ampliar aqui. Você diz o quê para um desafio como esse? Não? Como você diz não para uma família que tem 5 crianças e 4 delas em idade escolar nunca foram à escola, porque são cegas e não têm uma aceitação? Nós não somos uma empresa, nós não somos um colégio, nós não somos uma universidade, nós somos uma igreja. E a igreja do Senhor, ela dá sim para os problemas, ela não dá não. A igreja do Senhor, ela não é refratária aos problemas, ela absorve os problemas. E eu pude dar sim para a nossa colega missionária na fé. E Deus tem nos honrado. A pandemia foi cruel para missões mundiais, porque nós operamos em dólar fora do Brasil. E na pandemia as receitas diminuíram e o dólar subiu. Nós tivemos dias que eu brincava assim, olha, a gente está mais rico que a Junta de Missões Mundiais no caixa. Esses 3 anos de pandemia a gente não aprendeu a andar de joelhos, não, a gente aprendeu a fazer maratonas de joelho.
Tamanha foi a coisa. Mas eu quero dizer a vocês aqui, batistas brasileiros, nem um dia sequer um missionário ficou sem receber. Nem que fosse aos 44 do segundo tempo, mas o recurso chegou e todos os missionários, todos os aluguéis, todas as escolas, todos os projetos de alimentação, todos os projetos de rádio, de hospital, projetos de plantação de igreja na Europa, entre os mais pobres da terra, na Suíça, todos os recursos chegaram à mão dos missionários, exatamente no dia combinado. Você bate palma, eu também bato palma, eu glorifico a Deus. Mas é a misericórdia de Deus. Deus tem suprido a sua igreja. Missões Mundiais não devem um centavo a ninguém. Não tem um centavo emprestado. Não pega empréstimo com ninguém. Eu quero dizer a você que é administrador como eu de formação, você que é empresário, você que lidera alguma área, vocês que estão na igreja, 92% dos recursos de missões mundiais chega lá na sua atividade fim. Nós operamos no Brasil hoje com cerca de 8% com a sua estrutura administrativa. É como se uma empresa tivesse 98% de lucro nas suas operações. Beira o impossível, uma organização que o seu custo está em 8%. Nós trouxemos de 112 colaboradores no Brasil para 39. É o famoso se vira, dá seu jeito, trabalha mais, corre mais, para que o recurso chegue lá no campo. Quando você ouvir algo diferente, repreenda em nome de Jesus. A sua oferta chega lá no campo. A sua oferta está chegando na Venezuela, onde 2.000 crianças são alimentadas diariamente num programa de nutrição. 2.000 crianças, já pensou o que é isso? Multiplica 2.000 crianças vezes 365. Era maio de 2020, pandemia assolapando. O missionário me envia uma carta, começa a ler e vinha dizendo, olha, cerca de 7 crianças com idades de 4 a 11 anos morreram recentemente de fome. Uma dessas meninas, com 5 anos de idade, morreu ontem. No meio da tarde ela foi para a clínica, voltou para casa. No início da noite foi para a clínica, voltou para casa. No final da noite foi para a clínica e não voltou para casa. Ela morreu de fome. Eu ainda estou em maio de 2020 chorando. As minhas lágrimas ainda estão lá. A minha cabeça está lá. Porque eu fui tomado por um sentimento de incompetência. Mesmo com esses grandes números que a gente apresenta, como que a gente pode ter um missionário em um lugar e saber que uma criança morreu de fome? Ela não morreu porque come só macarrão, ela não morreu porque come só feijão. Ela morreu de fome, chegou a tal ponto de nutrição, aquelas crianças morreram. Imediatamente a gente levantou uma oferta e enviou. E começamos a traçar um projeto, identificamos 470 crianças desnutridas em condição de risco. Havia uma grande pandemia, havia uma grande falta de recursos. Mas pela fé nós começamos um projeto. No mês de junho, um irmão de Niterói doou o suficiente para o primeiro mês. E mês a mês Deus foi honrando. Foram 470 crianças em 2020, 750 em 2021. E agora em 2022 a gente fechou o ano com 2.000 crianças atendidas. E nenhuma criança no nosso entorno, no nosso raio de atuação, morrendo de fome. Peso recuperado. Posso mostrar as fotos para vocês, posso mostrar os diagnósticos, os relatórios, a anamnese, os impactos disso acontecendo. Porque um povo no Brasil, que nem sabe, está fazendo. Você faz parte de algo muito maior do que você imagina. A obra missionária. Nessa manhã era para agradecer. E agradecer em nome de 220 igrejas que foram organizadas ano passado. Eu sei que vocês têm o ano da multiplicação, o ano de florescer. Está na agenda dele. E eu vou ficar esperando esse ano de florescer para estar junto. Porque esse número de 220 por ano pode ser ainda maior. Com as que vocês organizam aqui, igrejas organizadas lá. Essa é uma foto da Itália. De uma igreja em que o foco era trabalhar com o italiano. A tarefa para o missionário foi, você vai focar em italianos. O maior desafio da Europa
não é o refugiado, não é os povos migratórios. O maior desafio da Europa é o europeu. Você chega numa igreja na Europa, tem gente, mas se você parar para ver quem é da França, quem é da Itália, quem é da Inglaterra, o número é pequeno, são gente de fora. Antes da pandemia, ele começou essa igreja. Agora a gente está completando 5 anos com essa igreja, nós temos um grupo de 50 pessoas, italianos. E a partir da igreja deles, 6 outras igrejas estão sendo plantadas com esses movimentos de células, com pequenos grupos. E vocês podem fazer parte disso ainda mais ativamente, não só no número. Igrejas no Oriente Médio, igrejas na Índia. Uma dessas igrejas organizadas, muitas delas estão passando lutas e dificuldades. Sabe como foi o meu 25 de dezembro? Foi com a consciência pesada, porque eu comi muito de 24 para 25. Tá? Eu acordei falando, hoje eu tenho que caminhar, hoje eu tenho que correr. Abro o meu relatório, meu colega da Ásia manda a notícia, 5 dos nossos pastores estão presos na Índia. Isso foi agora, dia 25 de dezembro. Essa não é uma história de internet que circula por aí, que não tem nada a ver. Essa não é uma história de 50 anos atrás. Essa é uma história de 25 de dezembro. 5 dos pastores que vocês sustentam com as suas ofertas, batistas brasileiros, foram presos. E 300 crentes foram tutelados pelo Estado. Os crentes passaram o dia 25 inteiro com os policiais às portas e janelas, com os nomes sendo tomados e sendo liberados. Os meus colegas pastores, os nossos colegas pastores, ficaram até o dia 28 presos. Eles estavam fazendo uma arruaça, eles estavam falando algo muito errado, eles estavam falando contra o governo? Não. Eles estavam mentindo para as pessoas? Não. Eles estavam causando um sermão para enfurecer as pessoas? Não. Sabe qual era o sermão deles, de Natal? Homens sábios, estudiosos, viram uma grande estrela no céu e saíram a segui-la. E a estrela os conduziu até um menino. E algo miraculoso aconteceu, anjos adoravam esse menino. E aquele menino nasceu de um milagre. E aquele não era um menino comum, foi atestado que ele era o rei das nações. Era aquele de quem Deus fala, olha, o seu reinado vai se estender por todas as nações. Não é de Davi que Deus está falando. O reino de Davi era grande, mas era limitado. É de Jesus que está sendo dito. E esse menino cresceu, se tornou homem, se tornou rei, e ele morreu por você e por mim. Você imagina alguém ser preso por isso? Eles foram presos. E sabe o que mais me emociona? Quando eu mostro 220 igrejas, muitas delas estão em países proibidos da pregação do Evangelho. E sabe o que me edifica? É que os 5 pastores, na primeira oportunidade que tiveram, no primeiro culto que tinham na igreja, sabe onde eles estavam? Na igreja. A maior parte dos crentes sabe onde foi, assim que pôde? A um culto celebrar a Deus. Eu mostro esses números para você entender que você faz parte de algo muito maior. Essa igreja, quando se une, realiza uma grande obra no mundo, uma grande obra missionária. E para agradecer, e talvez eu podia encerrar aqui, e ir embora, o meu recado está dado, todo mundo vai falar assim, Junta de Missões Mundiais é maravilhosa, tem excelentes resultados como o OM, como o EC, como outras tem no mundo. Mas eu queria te levar a entender algo diferente. Cumprir a missão está na identidade de todo crente. Lembra a minha palavra inicial? Você vai adorar a Deus, você vai crescer diante de Deus, mas missões você não vai fazer na glória. Missões é a única coisa que você pode fazer nessa vida que você não vai fazer na glória. Na glória nós não vamos ter tempo para missão. A missão de proclamar o Evangelho está no DNA de todo nascido de Cristo. O desafio global de missões, não só a Junta de Missões Mundiais, agência, organização, mas da igreja local. O desafio está aqui. Povos não alcançados. Eu sei que o Brasil é fantástico. O meu apelido quando eu era criança era Dominguinho, sabia? Não na igreja, fora da igreja. Apelido cola em mim com uma facilidade tremenda, porque eu não ligo, eu ponho outro na pessoa, é bullying, você não deve fazer isso, tá? É errado, é feio, mas eu era criança. Mas porque eu não jogava bola no domingo. Domingo eu tinha que ir para a igreja. E o esporte das pessoas quando eu era criança era desdenhar dos crentes. E hoje, graças a Deus, isso não acontece.
Todo mundo é crente. O político é crente, o empresário é crente, o cantor é crente, o ator é crente, o cara do BBB é crente, todo mundo é crente. As igrejas são livres, são grandes, estão fazendo um grande trabalho. O Brasil é o celeiro de missões. Eu não sei quem inventou essa frase e coloca ela como algo verdadeiro na Bíblia. Deus lá tem celeiro de missões, meus irmãos. Todo cristão é um missionário. Todo cristão onde se encontra é missionário. Ninguém tem a prerrogativa de pregar o evangelho. É dever de todo cristão. O evangelho vai muito além de 4 paredes, de uma denominação, de uma placa. Acontece que a gente acha que o Brasil está muito bom como está. A gente está crescendo, é fantástico. Eu brinquei que aqui não é a Vila do Chaves, né? Eu fiquei feliz de chegar aqui, está tudo diferente, maravilha, daqui a 10 anos está ainda mais diferente. Porque é assim Deus tem tanto. Por que a gente para? Por que a gente se priva da criatividade, da grandeza que Deus tem? Mas acontece que 4,6 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus como Salvador. A maior parte dessas pessoas pertence ao grupo budista, hinduísta e islâmico. A Indonésia tem 260 milhões de muçulmanos. É o maior país, a maior população muçulmana no mundo. Um único estado na Índia, onde os meus colegas foram presos, os seus missionários foram presos, tem 230 milhões de pessoas. Um único estado na Índia. Ele é do tamanho de Minas Gerais. É como se o Brasil inteiro morasse em Minas Gerais. Eu tenho brincado que ia faltar queijo no mundo, já pensou? 230 milhões de pessoas. Um único estado na Índia. A Tailândia tem 98% da sua população budista. Milhões e milhares de pessoas morrem sem conhecer a Cristo. E nós precisamos tomar um caminho muito importante, nós os pregadores, nós os líderes das igrejas e nós os crentes. Ou nós voltamos a acreditar permanentemente que o único meio para a salvação é Jesus, ou vamos ficar relativizando, achando que Jesus vai salvar porque alguém é bom. Jesus vai salvar porque ninguém falou para aquela pessoa. Não. A salvação vem pela fé em Jesus. O único meio de ser salvo é através de Jesus. A pregação do Evangelho não é uma sugestão, não é uma possibilidade, ela é uma consequência da minha conversão. E há um grande grupo desses 4,6 bilhões que são os sem religião. Gente que odeia religião, gente que não quer saber de religião, gente que está crescendo e nem odeia mais religião porque ele não se interessa por isso. A maior parte estão nessas regiões, no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia. A grande contribuição que o pastor Juan e vocês líderes podem dar é começar a preparar seus jovens para chegar a esses lugares. A serem médicos e médicas para serem missionários. A serem advogados e advogados para serem missionários. A serem engenheiros e engenheiras para serem advogados, para serem missionários. Colocá-los no campo. Então a gente vai fazer igual o pastor Juan, eu vou ter uma Bíblia, vou ficar falando ali na frente, eu vou ganhar esse poder de ter essa palavra que sensibiliza tanto a gente. O Juan estava aqui orando, eu estava emocionado. O Juan estava aqui falando para orar pela família, eu estava meio assim, inclinando a minha cabeça para pegar a oração. Não. Isso é para ele. O missionário que a gente está precisando é alguém que vai para as grandes Big Fives, ser um engenheiro, ser um auditor, ser um vice-presidente no Emirados Árabes, ser um médico, uma médica no norte da África, ser um engenheiro que trabalha com uma empresa, porque nesses lugares, o Juan, eu, o Ramon que está ali em cima, nós não entramos, porque nós somos pastores, nós temos uma identidade na internet. Para nós alcançarmos o 4,6 bilhões de pessoas, você precisa começar a mudar a sua vida, você precisa ter foco nisso, se preparar para chegar ali. Mas você que é adulto, tem a sua empresa, é hora de começar a pensar como que a gente pode abençoar esses lugares. Você que é líder na igreja, pode chamar para um novo desafio. Opa, travou? É para parar? Não devo falar mais? Falei muito, né? Brincadeira. 4,6 bilhões de pessoas. É como se fossem 58 mil maracanãs lotados de pessoas que não confessam a Jesus como Salvador. São 22 vezes o Brasil. O problema é que no Brasil a gente está tão envolvido com questões que projetam a igreja, mas não tem nada a ver com a igreja. E a gente está achando que está ganho o jogo. Não está ganho o jogo. Nós estamos em jogo, nós estamos em guerra, nós estamos em luta espiritual.
Existem 11 mil povos não alcançados no mundo. 7 mil desses não tem alguém trabalhando. A palavra de Deus para 1,5 bilhões de pessoas não está traduzida. Qual a sua página preferida da Bíblia? Qual a sua, Anderson? Qual a sua, Poliana, que está aqui? Qual a sua, Renê? Qual a sua, que eu não sei o seu nome? Eu sou muito volúvel, eu teria muitas páginas, mas se eu pudesse ter uma página, eu teria João 1. João 1 para mim é fantástico. João 1 fala, a todos quanto creram. Não, João 1 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí já me ensina o que eu sou. Eu sou verbo que se torna carne. Eu sou a encarnação de Jesus. Eu sou a materialização de Jesus. Eu sou mãos e pés de Jesus nesse tempo. Eu gosto de João 1,12, porque ele me ensina, a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Isso indica quem eu sou. Esse é um tempo que ninguém sabe de nada, ninguém sabe quem é. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou Alexandre Feliz Peixoto, de Jeová. Os meus filhos ganharam, por iniciativa própria, o Jeová, porque eles tinham Miguel, Alexandre e Caetano Peixoto. Mas em determinado momento ele conheceu, ele pôde se tornar um filho de Deus e tornar-se meu irmão, apesar de meu filho. Eu fico com João, capítulo 1, mas eu preciso lembrar que 1,5 bilhões de pessoas não tem como saber que eles são filhos de Deus pela fé em Jesus. Eles não podem ler no dia de hoje a sua palavra. 80% dos povos não alcançados, esses 4,6 bilhões, estão em lugares de perseguição religiosa. Lugares em que ser um cristão significa perder o emprego. Ser um cristão significa, para vocês que são mulheres, não casar. Ser uma cristã. Ser expulso da sua casa. Nós temos um país no norte da África, que nós construímos uma série de casas. É uma distância assim, olha. A distância é a largura do templo, mas nós temos vários blocos. Foram feitos quartos. Sabe para quem são os quartos? Para os jovens que vão se convertendo e sendo expulsos de casa. E aí eles são expulsos de casa. E eles precisam de um lugar para ficar. E eles vão morar ali. É permitido a eles. E dali eles vão começar uma nova família, eles vão começar uma nova vida. 80% dessas pessoas estão em lugares que é proibido pregar o Evangelho. Nós temos um grupo de pastores na Caxemira. É uma das histórias mais tristes que eu tenho como ver, porque todos eles trabalham sabendo que em algum momento podem morrer. Eles saem de casa sabendo que em algum momento alguém pode matá-los. Estuda sobre isso, vai ver o que é a Caxemira, a luta que é aquilo ali. Mas lá os irmãos sustentam cerca de 20 pastores. 2% dos surdos confessam a Jesus como Salvador. Esse é o número para mim mais triste, porque eu tenho um filho com síndrome de Down, e o meu mundo mudou. Eu olho se tem rampa, eu olho se tem acessibilidade. Aí eu passei a olhar se o cartaz das crianças está na altura dos olhos delas. Eu passei a olhar se as pessoas têm seus direitos. Mudou a minha cabeça. Quando eu chego nesse número, 2% dos surdos conhecem a Jesus. Significa que os surdos são um povo não alcançado. Um povo não alcançado é aquele povo que tem menos de 2% de cristãos. Nós temos sustentado missionários surdos na África e na China. Pessoas surdas pregando aos surdos. É tempo de nós entendermos que 90% dessas pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador, elas não têm contato com o cristão. Eu deixo essa foto aqui porque você vai pensar assim, balela desse Alexandre. Como assim? 4,6 bilhões de pessoas não têm um convívio com o cristão. Tem ruas aqui em Belo Horizonte que quantas igrejas tem naquela rua? 5, 6 igrejas? Muita igreja. Eu estava pregando no Tupi uma vez, e aí, em determinado momento eu ouvi uma voz, não era Deus, era o pastor da igreja do lado. Aí eu até falei com o pessoal, gente, não sou eu não, foi ele que falou isso. Concentra em mim aqui, ó. Olha para mim. A gente anda em ruas aí com 7, 8 igrejas. Mas essas pessoas não têm contato com o cristão.
Aí você pensa que é difícil? Eu pergunto, qual de vocês sentou no ônibus do lado de um homem, um sadhu? Qual de vocês tem amigas que se vestem assim? Quantas vezes você vê uma pessoa dessa andando no shopping? Talvez você pensou assim que era papo meu, mas não é. Assim como eles não convivem com você, você não convive com eles. Quantos de nós sentamos para tomar um chá com esses homens da Índia? Quantas vezes você viu um homem desse com uma saia laranja andando pela rua, andando por aqui? O caminho para encerrar, trazendo um dado que me choca. Em 2033, se completa 2000 anos da grande comissão. Em 2033, nós vamos deparar com a ideia de que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu vos envio. Em 2033, 2000 anos. 2000 anos se completam. A Junta de Missões Mundiais encarou o seguinte desafio, pastor Juan. Eu sei que vocês estão fazendo planejamento, e a gente quer sensibilizar a igreja no Brasil, não é só a igreja batista não, a acordar para uma coisa que a gente está chamando de CM21, completar a missão no século 21. Completar a missão. Eu tenho dito para a nossa equipe toda, e a gente quer trazer a vocês à igreja o seguinte, é a década da colheita. Esses 10 anos, dos 2000 anos da grande comissão, para mim, para a minha vida, precisa ser a década da colheita. Eu preciso entender o meu papel, a importância do nosso papel. Fique em pé. Qual a sua resposta? Estou no limite do horário aqui. Me perdoa. Não vai nem me chamar mais. E olha que na hora que ela falou dos cultos aqui, eu ia falar assim, quem sabe em abril vocês não podem pegar uma quinta-feira e ser missionária. Eu venho de ônibus, a gente envia missionário, mas quem sabe a gente não faz isso. Eu brinquei que aqui não é a Vila do Chaves, para ter todo mundo igual para sempre. Mas tem coisas que precisam ser iguais. E eu queria te lembrar, com a minha própria vida, que foi impactada por missões, que essa igreja aqui já foi uma das maiores ofertas missionárias do Brasil. Uma das maiores ofertas do Brasil saíam daqui. Chegava ao campo missionário. Essa igreja tem um histórico de enviar missionários, não só sustentá-los. Eu acho que a gente precisa resgatar coisas assim. A gente não vive de museu, a gente tem que avançar. Mas a gente vive de visão. E a gente vive de princípios. E um princípio que eu queria convidar a igreja hoje. Queria convidar você. Qual o seu papel? Qual a sua resposta? Como você vai direcionar a sua vida? Feche seus olhos. Ore comigo. Pergunte a Deus, Deus, eu posso fazer um pouco mais? Coloque seu filho agora na presença de Deus. Eu sonho que ele seja advogado. Continua sonhando que ele seja advogado, mas em algum desses campos. Coloca a sua empresa. Fala assim, vou falar com o pastor Juan, para ele ver lá 100 crianças que a minha empresa vai sustentar, 1000 crianças, 10 crianças. Coloca os seus adolescentes aqui da igreja na presença de Deus. Fala, Deus, eu vou dedicar esses meninos ao Senhor e a minha vida a fazer isso. Mas verdadeiramente se pergunta, o que mais eu posso fazer? Vamos orar. Bom Deus, obrigado por essa manhã tão especial para mim, para todos nós. Faço coro com o pastor Juan. Viemos oferecer, mas o Senhor ofereceu a nós. Viemos nos entregar ao Senhor, mas o Senhor entrega a cada um de nós a tua presença. Nos alimentamos do Senhor. E por isso eu posso dizer que é uma manhã especial. E agora, na autoridade do teu poder, eu quero clamar uma bênção especial sobre a tua igreja aqui, Pai. Clamar que seja a década da colheita, Pai. Que nós não estejamos envergonhados em completar 2000 anos da grande comissão, com números de pessoas que morrem sem conhecer Jesus. Ó Deus, aqueles que comigo nessa manhã dedicam as suas vidas em missões, eu peço, receba e cubra de poder, para que a autoridade do teu poder seja manifesta e para que a honra do teu nome alcance novos filhos para o Senhor. Dá-nos filhos em Belo Horizonte para o Senhor, Pai. Dá-nos filhos em Minas Gerais, no Brasil e no mundo.
Isso para a honra e glória do teu nome oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não posso ouvir uma palavra como essa e não fazer nada, né? Nós não podemos ouvir uma palavra como essa e não fazer nada. Tudo que a gente deixa para fazer amanhã, a verdade é que a gente nem faz. Quando é importante, tem que fazer na hora. Então eu precisava pegar a palavra aqui para convocar você. Quando o pastor Alexandre falou assim, cara, a PIB-BH foi uma das igrejas que mais ofertou no Brasil. Veio de encontro com algo que nós temos orado aqui num grupo de homens que nós temos na nossa igreja. E se você ainda não faz parte desse grupo de homens, você precisa fazer, porque a gente tem nos aliançado em torno de propósitos que são maiores do que nós. E eu tenho orado para que Deus dê a graça aqui na nossa igreja, para que nasça aqui na nossa igreja milionários, bilionários, trilionários para sustentar a obra missionária no Brasil. E a palavra do Senhor diz assim, olha, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todo o recurso. Ele pode dar para você quanto Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas Ele tem dado àqueles que são bons mordomos, fiéis, aqueles que têm um coração voltado para Ele. Porque como pai, eu nunca vou dar algo para o meu filho que vai ser ruim para ele. Se eu sei que o meu filho tem dificuldade com algo, eu não vou dar, eu vou reter. E Deus pode, na sua onisciência, saber que você tem uma certa dificuldade em pensar no outro, em ter empatia, em ter compaixão, em dedicar o seu tempo. Às vezes não é só dinheiro, é o tempo, é dedicar os seus dons. E aí Deus fala assim, olha, eu vou segurar um pouco mais, porque eu preciso primeiro ajustar o seu coração. E essa é uma palavra de ajuste de olhar. Eu e você temos tanto. Eu garanto aqui que eu e você temos muito mais do que precisamos. É verdade ou não é? Deus tem nos dado de sobra, mas a sobra não é para guardar, porque dinheiro não é comida, dinheiro é semente, dinheiro é para semear. A miséria vem quando a gente come o dinheiro, mas a fartura vem quando a gente semeia ele. Então eu queria assim incentivar. Quantos homens aqui têm participado dos nossos encontros e que já se disponibilizou para estar junto para o que der e vier? Você que ainda não participou, homem, eu preciso. A sociedade geme a revelação dos filhos de Deus. A sociedade está gemendo homens de verdade. Homens que vão assumir a função paternal, porque a Bíblia diz que a religião que o nosso Deus Pai aceita é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. A viúva é uma mulher sem a presença de um homem, e um órfão é uma criança sem a presença de um pai. Nós precisamos assumir essa função paternal, prover, proteger, cuidar, enviar, alcançar, lançar. Esse é um despertar, sabe? A tua família geme aguardando que você assuma essa postura, porque eu sei que as mulheres da nossa igreja têm um coração muito maior do que elas. Muito maior. Quando a gente fala assim, vamos servir comida na Praça Raul Soares, 90% é mulher. Vamos levantar uma oferta missionária, 90% é mulher que está doando, porque os homens estão entretidos, estão distraídos, estão focados no seu próprio prazer. Isso é tão verdade que homem hoje serve para quê? Para ser propaganda de cerveja, só isso. Você não pode ver isso e aceitar. Você não pode ver isso e aceitar. Deus tem mais para você. Deus quer te levantar para fazer a diferença na sociedade. Deus pode nessa manhã te dar uma ideia de uma empresa, de um negócio que vai abençoar gerações. Deus pode te dar recurso para financiar. Deus pode te dar 12 talentos para fazer. Mas a pergunta que a gente não para de fazer é: quem é que quer fazer parte do que Deus está fazendo? Quem é que não vai ficar de fora do que Deus está fazendo? Quem é que está dizendo: Deus, eis-me aqui, hoje eu tenho 10, mas amanhã eu quero ofertar 100 mil, depois eu quero entregar os meus dons, os meus talentos, eu quero consagrar os meus filhos no ministério.
Se você é um inconformado com o que está acontecendo no mundo, e se você é alguém que Deus está levantando aí no Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito a fazer parte do que Deus está fazendo, você nem sabe como. Talvez Deus vai te dar o dom da generosidade, talvez Deus vai te dar uma ideia de uma empresa, talvez Deus vai te dar uma possibilidade, talvez Deus vai te dar um dom e talento. Eu quero que você levante a sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Eu vou levantar as minhas duas, porque eu não quero viver um segundo longe da vontade de Deus. Pai, muito obrigado, porque quando nós estamos no propósito, nós estamos completamente protegidos, porque o Senhor tem uma garantia com que aquele propósito vai dar certo. Não existe nada melhor do que participar de uma obra que já é vitoriosa. Nós conhecemos Apocalipse e sabemos que a igreja venceu, que Jesus venceu. Ali nós vemos aquela multidão de pessoas de todas as tribos, povos e raças adorando a Deus. Nós sabemos o final da história, por isso o jeito de viver a história hoje tem que ser diferente. Pai, eu peço ao Senhor que dê para pessoas aqui que são fiéis ao Senhor, compromissadas contigo, que têm o coração na tua presença, recursos infinitos, ó Pai, recursos abundantes, ó Pai, para que essas pessoas continuem investindo na obra missionária. Eu peço que o Senhor dê dons, talentos, capacidade. Eu peço que o Senhor levante missionários aqui que vão para o campo fazer a diferença, Pai. Nós não queremos ficar de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Nós estamos dizendo há 4 anos, Deus, eis-nos aqui, e o Senhor começou a nos usar aqui na cidade de BH, e agora a gente já está sendo usado em Contagem, em Betim, em Sete Lagoas, e Deus tem alargado as nossas fronteiras. Agora em março, nós vamos receber igrejas do estado inteiro para a gente poder capacitar, e o Senhor hoje alargou um pouco mais as nossas fronteiras, ó Pai, e não importa o quão grande seja o desafio que o Senhor está nos dando, maior do que Ele é o Senhor, maior do que Ele é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos dá recursos e é o Deus que nos envia. Obrigado por tudo que a gente viu aqui nessa manhã, por todos esses testemunhos, ó Pai. E eu peço ao Senhor que isso seja apenas o início de uma grande colheita, que esses números fiquem pequenos diante daquilo que o Senhor vai fazer. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos surpreenda ainda mais, e que nós possamos celebrar, porque fizemos parte da história da redenção da humanidade. Em nome de Jesus que eu oro, e toda a igreja diz, amém, assim seja. E toda a igreja diz, então aplauda ao Senhor, porque tem tudo a ver com o que Ele está fazendo.